Se a tua preguiça faz você perder seus horários, faz você não chegar nos lugares, não fazer o que tem que ser feito, tá esquisito. Por que está acontecendo isso? Pode estar com baixa de uma substância chamada dopamina, que é o motor de arranque do cérebro. É um neurotransmissor. Neurotransmissor são as substâncias que o cérebro produz para poder fazer tudo que a gente faz. A dopamina tem a ver com esse up, com essa coisa assim, começar o dia, né? Se você tem dopamina muito baixa, é como se você não ligasse o motor do carro. Tem várias formas de estimular. Tem estimulação magnética transcraniana, tem. Você tanto faz a neuroimagem, um mapeamento cerebral. A neuroimagem, eu vejo as áreas do cérebro que funcionam mais ou menos. Por exemplo, lobo frontal, aqui na nossa testa. Aqui produz dopamina. Isso me dá atenção e concentração. Se eu tiver dopamina baixa aqui e essa área funcionando menos, aí eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Todo dia, 50, 70 bilhões de células têm uma morte programada, chamada apoptose. O que significa isso? Que a gente se renova o tempo todo. Então, tem células que elas cumprem suas funções e se autodestroem para não atrapalhar as outras no andamento. Sabe as células que estão mais velhinhas? Sim. Elas mesmas se autodestroem. Aí, o que acontece? Quando você começa a ter essa autodestruição não acontecendo bem, vai te dar câncer, vai te dar uma série de doenças. Porque o sistema imunológico da gente é programado como se fosse uma linha de produção. De 7 anos, a gente vira outra pessoa, né? É tudo novo de novo. A gente que é da geração filtro solar, tá todo mundo com vitamina D baixa. Todo mundo, é uma coisa inacreditável. Por exemplo, o teu sistema de autodestruição inteligente das células que já cumpriram sua função deve estar funcionando muito bem agora. Porque o que acontece? Se isso não estiver funcionando, eu vou acumulando células que estão meio que inúteis, não estão deixando as outras assumirem a responsabilidade, e você começa a cair numa exaustão, começa a ter dor muscular em tudo que é canto. E nosso padrão de vitamina ainda é muito ruinzinho. Por exemplo, se você for ver no exame, acima de 20 tá bom. Mas o ideal é que fique lá para 40, 50, não pode passar de 70. Então, vê lá assim, normal, a pessoa, então normal, entendeu? Mas não tá. Para a demanda existencial que a gente tem hoje, é pouco. Vitamina B12, por exemplo, você vê lá, acima de 300, tá ótimo. Mas o ideal é 500. Pode ter momentos depressivos, que você pode ficar triste, pode passar ali 2 dias amuado, sem querer comer, sem querer sair, porque aconteceu alguma coisa. Aí você está frustrado e está depressivo, mas você não está deprimido, porque a depressão, ela é uma doença. A depressão é uma doença que abala o corpo, a mente e o espírito. O corpo, um deprimido, por exemplo, não dorme, ou então ele tem a insônia da depressão. Qual é a insônia da depressão? O cara deita e dorme porque está exausto. Aí entre 3 e 4 horas da manhã ele acorda, sem despertador, sem nada, ele faz pim. Aí você fala, o que houve? Aí ele volta a ter sono lá para as 5, 6. Por quê? Entre 3 e 4 seria o auge da produção de serotonina da pessoa, de melatonina natural. Como o deprimido produz mal essas coisas, o que acontece? Ele acorda como se fosse um despertador, como se fosse um espírito. Porque ele faz assim, tchum, sabe, o olhão. Aí ele olha o relógio, não, mas ainda é cedo. Aí ele fica para lá e para cá. O ansioso puro, sem depressão, ele tem dificuldade de pegar no sono. E o que acontece? Existem teorias que falam, tipo, tudo que acontece no nosso organismo, ansiedade aumenta o cortisol. O cortisol, ele inflama as células, o excesso de cortisol. Então, por que o CBD funciona? Porque diminui essa produção de cortisol. Diminui a ansiedade. Diminui as dores, por exemplo, atletas sofrem muito com dor. Aí ficam tomando anti-inflamatório, que é uma coisa que arrebenta o rim.